Combinações de cartas no tarô, técnica prática para não travar mais, isso mesmo. Então, você já passou por isso? Você, de repente, está começando a estudar o tarô agora, está começando do zero, e às vezes dá aquela travada antes de fazer a leitura, né? Às vezes você sabe o significado separadamente, mas você não consegue fazer aquela conexão, né? Na hora que tem que juntar tudo na leitura, dá aquela confusão, simplesmente trava. E aí bate aquela sensação de, meu Deus, né? Será que eu realmente sei ler o tarô? Então, que é assim, aquela coisa, esse é um dos maiores bloqueios para quem está começando, né? Porque ninguém ensina o mais importante, que é como as cartas conversam entre si. E hoje eu vou te ensinar uma prática chamada ponte visual, né? Eu separei aqui alguns tópicos para você entender, né? É um método que vai te ajudar a interpretar combinações de cartas, né? Sem depender daquele decoreba, né? Ficar pesquisando no Google, ver PDF, né? E sem travar na leitura, principalmente, né? Então, fica comigo até o final, né? Já curte esse vídeo, fica comigo até o final, que eu vou te passar um exercício simples, pode destravar a sua interpretação ainda hoje. Eu sou a Suriane e aqui no canal você aprende o tarô de uma forma fácil, prática e intuitiva, tá bom? Então, vamos lá. E outro detalhe importantíssimo, né? Eu criei o curso Tarô Intuitivo Revelado justamente para te auxiliar, né, nesse processo de aprendizagem, né? Principalmente você que está começando a estudar agora, ou você é aquela pessoa que já estudou, né, já tem um certo conhecimento, porém você ainda trava na hora de fazer a leitura, né? Então, é um método que eu desenvolvi, né, no curso Tarô Intuitivo Revelado, né, que inclusive eu deixei o link aqui na descrição desse vídeo para você acessar mais detalhes, né? É um método que eu desenvolvi ao longo dos anos de prática, né? Então, foram estudos, atendimentos, técnicas que eu testei, né, com milhares de consulentes, né? Então, porque interpretar tarô não é apenas decorar, né, frases prontas, né? Aprender a enxergar essa conexão entre as cartas, né? Então, você precisa entender a energia, o contexto. Inclusive, né, nesse link que eu deixei aqui para vocês, seja aqui no primeiro comentário, na descrição, lá você vai encontrar, acessando o site, você vai ter acesso aos módulos do curso e tem um botão direito do WhatsApp para você entrar em contato com a minha equipe que está te aguardando para tirar todas as suas dúvidas a respeito do curso. Inclusive, eles estão sempre disponibilizando uma campanha aí para o mês, né? Verifique se tem cupons disponíveis aí para você, tá? Então, vamos lá? Então, assim, agora é muito importante, né, você prestar muita atenção nessa dica, né, que pode mudar completamente a forma que você lê o tarô hoje, tá? Que, assim, o maior erro dos iniciantes, né, quem tá começando aí, é interpretar cartas isoladas, né? Falta o que? A conexão, justamente, né? O tarô é contexto, né? Então as cartas, elas contam uma história juntas. Existe uma técnica muito simples que vai te ajudar nisso. Fica tranquila, fica tranquilo, que é a técnica do substantivo e adjetivo, né? Funciona assim. A primeira carta, ela mostra o que está acontecendo. E a segunda, ela mostra como aquilo se manifesta. Né? Então, se você quiser pegar o lápis, caneta, caderno, já anota aí. Então, lembrando, primeira carta é o nome da técnica, a técnica do substantivo adjetivo, né? Voltar para a aula de português. Então, a primeira carta mostra o que está acontecendo e a segunda carta mostra como aquilo se manifesta. Já anota aí. E aí, quando você entende isso, a leitura que ela começa a fluir de verdade, né? Então, eu separei alguns exemplos para você ficar craque, para ficar bem claro aí para você, tá? Então, vamos lá. Então, o primeiro exemplo que eu separei aqui é a carta do mago com a carta da torre, né? Então, o mago, ele fala de ação, fala de manifestação, de iniciativa, e a torre, ela já fala de ruptura, choque, quebra, né? Quando quebra a estrutura de algo, ou quando há um rompimento, quando já não existe mais estrutura, né? Essas cartas, elas podem mostrar uma ação impulsiva que gera o caos, né? Lembrando, né, o mago, que é aquela carta da ação, e a torre representa a ruptura. Então,
é aquela ação que antecede o caos, literalmente, né? Uma mudança radical iniciada pela própria pessoa, né? Então, se a gente inverter, como é que fica, né? Então, carta da torre com a carta do mago, como é que vem isso, né? Então, a torre, né, mostra que já existe o caos, né? Já tem lá, né, a quebra, a mudança, algo que já está acontecendo. E depois o mago mostra o que essa pessoa precisa fazer depois da crise, ou seja, a pessoa precisa agir após a crise, então ela precisa se reconstruir, retomar o poder pessoal, reconhecer o próprio potencial após essa crise, né? Então você percebe como a ordem ela muda completamente a leitura? Olha só que interessante, né? Então, eu vou te ensinar a técnica que mais ajuda, né, os iniciantes a destravarem, que é a ponte visual. Então, vamos lá. Vou pegar aqui a Rainha de Copas e o Rei de Espadas. Deixa eu ver. Ah, o Rei de Espadas está aqui pertinho. Então, vamos lá. Rainha de Copas e Rei de Espadas. Você olha aqui a direção dos personagens, né? Então, essa técnica aqui, se quiser anotar aí novamente, anotar a ponte visual, né? Para onde que cada um está olhando, né? Olha para onde que eles estão olhando, se eles estão se olhando, se eles são distantes. Olha só que interessante, se você pergunta sobre relacionamento, se você pergunta sobre a sua relação com algum colega de trabalho ou com alguma colega de trabalho, né? Como é que está essa situação? Aí você consegue enxergar, né? Se existe conexão, se existe bloqueio, se existe um afastamento, se tem interesses, se tem tensão. Então é legal você observar também a forma como os personagens olham nas cartas, né? Isso é muito legal. As cartas elas têm movimento, então, ou seja, essa técnica ela é uma outra forma de você olhar para as cartas, né? E aí tem uma outra aqui, um outro exemplo para você ver aqui como que os elementos, quais são os elementos em comum na tiragem, né? Então separei aqui a carta da Lua com a grande sacerdotisa, né? As duas cartas, elas falam de mistério, de intuição, de algo que está oculto, algo que está no inconsciente. Olha só que interessante, né? A Lua, ela é mais emocional, já a sacerdotisa é uma parte mais intuitiva. A carta da Lua, ela também fala de intuição, mas o forte dela é mais aquela confusão emocional sobre alguma determinada situação. Já a sacerdotisa é aquela que observa, ou que ela guarda segredos, né? Então, quando os símbolos eles aparecem juntos, né, ou quando tem significados muito parecidos, o tarô ele está reforçando aquela mensagem, né? Então é interessante você observar os elementos em comum. Já anota aí, tá? Aí outro interessante aqui, né? Outro ponto que você pode anotar aí também, né? A história da cena. Olha só que legal, né? Então, para de perguntar, qual o significado decorado, né? E comece a perguntar o que essas cartas estão mostrando juntas, qual é a história, qual é a narrativa, né? Com base nas cartas. Olha só que riqueza que você vai trazer para a sua leitura, né? Porque a leitura profunda não é você decorar a carta, e sim você entender a energia que ela está tentando mostrar, né? Principalmente quando você tem mais cartas aí, né? Para você entender a leitura mais completa, né? Então vamos continuar aqui com os exemplos, então, vamos lá. Falando de amor, né? Que é o queridinho aí, pelo menos nas leituras que eu faço, né? Muita gente pede, né? Então a gente tem aqui, vamos lá, pegar o 3 de espadas e os enamorados. Deixa eu ver aqui, peraí. Ó, 3 de espadas, tem os amantes aqui. O meu tarô, eu tenho também o tarô que fala dos enamorados, mas tem alguns que trazem como os amantes, né? Então vamos lá, os enamorados com 3 de espadas, ou os amantes com 3 de espadas. Essa conexão, ela pode mostrar um triângulo amoroso, separação dolorosa, que o 3 de espadas ele já tem uma tendência, ele já é uma carta mais que fala de dor, muitas vezes de traição, de aprendizado através de muita dor, já é uma carta bem difícil, né? Falando da parte emocional. Os enamorados ele fala de escolhas, de opção, então nesse contexto, né?
Pode falar de uma separação dolorosa que envolve traição, ou um triângulo amoroso, uma escolha emocional difícil, né? Porque os namorados, eles falam de vínculo, mas também falam de escolha, né? E o Três de Espadas, ele já traz, como eu falei, já traz dor, ruptura, sofrimento, né? Então, eles juntos faz um, faz um estrago, né? Existe sentimento, mas também tem um sofrimento por trás, né? Então é importante, né, ler também nesse contexto. Eu separei um exemplo aqui sobre trabalho, olha só. Né? Então, falando de trabalho, 8 de ouros e a roda da fortuna. Então, 8 de ouros, ele fala de dedicação, de esforço, aprendizado, né? E a roda da fortuna, ela fala de mudanças e também de oportunidade, né? Então, as duas juntas, elas falam muito de crescimento profissional, de evolução, através da prática, de esforço, oportunidades chegando também pelo esforço. Então, olha só que interessante, se você está perguntando sobre carreira, se de repente você vai crescer na empresa, ou se o seu cliente, sua cliente, né? O consulente vai crescer na empresa, você vai ter uma oportunidade, então você consegue ler de forma mais profunda. Agora vamos ver, invertido, né? A sacerdotisa, a grande sacerdotisa com a carta da lua, né? Se a gente fala de espiritualidade, olha só que interessante. Essa combinação, ela já traz algo muito intuitivo, olha só que diferença, né? Se a gente muda o contexto da leitura. Então, é uma combinação que ela pode falar de mediunidade, de sensibilidade espiritual, sonhos fortes, intuição reprimida, olha só, né? Então, ela também pode mostrar um medo de confiar naquilo que sente. Olha só que contexto interessante, né? Então, eu falo muito disso também, né, no meu curso, né? No meu curso Tarô Intuitivo Revelado, que eu também deixei aqui no link da descrição do vídeo, no primeiro comentário que eu comentei aí para vocês. E aí você conta aqui nos comentários, né? Você comenta aqui se realmente está fazendo sentido, né? Se essa técnica, ou essas técnicas, no caso que eu apresentei para você, fez sentido, comparando com o que você já estava fazendo, né? E aí, porque eu quero saber exatamente, né, quem realmente está estudando o tarô de verdade, tá? Então já comenta aqui, destravei, se fez sentido para você, tá? E aí, se você sente de repente que você precisa de um método passo a passo para entender o tarô aí com mais clareza, com mais profundidade, usando, trabalhando a sua intuição, né? Que você não precisa de um dom, você tem que, você pode desenvolver a intuição que já existe, né? Todos nós já temos intuição, né? E aí você não vai depender mais de decoreba, ficar pesquisando no Google, né? Não vai ficar mais travando aí as suas leituras, né? Então convido você para conhecer o meu curso Tarô Intuitivo Revelado. Tenho certeza que você vai amar. Não esquece, toca lá no link que eu deixei aqui para vocês, seja na descrição, o primeiro comentário. Toca no botão do WhatsApp, fala com a minha equipe, verifique se ainda tem algum cupom disponível para a campanha desse mês, tá? Então, deixa eu só colocar aqui mais um exemplo aqui para vocês, tá? Mais um exemplo que eu intuí de colocar aqui, só não separei aqui a cartinha, peraí, ó. Então, a gente tem aqui a carta do mundo, vou pegar aqui a carta do imperador. Só para a gente ver mais um exemplo aqui. Carta do carro, tô procurando aqui, gente. Carta do imperador. Ixi, Maria, peraí. Deixa eu pegar aqui, gente. Tá bagunça. Deixa eu organizar aqui, gente. Pegar aqui a carta do mundo com a carta do imperador. Já tá aqui. Peguei. Então, vamos lá. Carta do mundo com o imperador. Aliás, o imperador com a carta do mundo. Então, aí eu quero trazer um desafio aqui para você, usando a técnica, né, que você aprendeu hoje. Pode ser uma das técnicas, né, que você quer escolher. O que essa combinação significa para você? Escreve aqui nos comentários, porque isso vai te ajudar muito no seu desenvolvimento. Então, olha bem aqui para as cartas, com calma. Escreve aqui, né, nos comentários o que essas duas cartas, o Imperador e a Carta do Mundo, representam, né, o que essa combinação significa aí para você, tá? Lembra, né, que o tarô ele começa a fazer sentido
quando você para de decorar, né, e que você começa a interpretar com mais profundidade. Eu sou a Suriane, eu te vejo na próxima aula de tarô, tá bom, gente? Então é isso. Gratidão e namastê.